Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, bem-vinda. Conectando aqui a ISKCON Rio para a gente começar a transmissão da live de hoje, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 12, versos 47 e 48. Já reverências também. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Tenamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pastyata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então vamos lá nessa sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Eu estou aqui, Mahaprabhu Kripadasa, meu nome, para fazer essa transmissão de hoje. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 12, intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Não é isso? Eu vou ler os versos 47 e 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento e da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então vamos lá, que a gente tem aqui um verso que fala sobre o sânscrito, as vogais, as consoantes, as ushmas, que são os S's, 3 tipos de S's. Também fala sobre notas musicais. Bom, eu não entendo nada disso, tá? Mas eu vou tentar pegar a parte filosófica que se refere exatamente ao Shabda Brahmana, né? O conhecimento que vem de uma fonte autorizada. Shabda Brahma, que é exatamente a questão atinente ao som, né? Ao som transcendental. Enfim. Então vou lá ler o verso 47. Só um segundinho, por favor. Aqui. Então vamos lá. Verso 47. Sparshastasya bhavadiva swarodeha udarita Ushmananidryani ahur antashta balam atmanaha Swara sapta viharena bhavantisma prajapate. Sparshaha, o conjunto de letras, desde Ka até Ma.
Tasya, sua, Abhavá, tornou-se, Divahá, a alma, Swarahá, vogais, Derahá, seu corpo, Udaritahá, foram expressas. Ushmanan, as letras Sa, Sha, Sa e Ra. Indriani, os sentidos. Ahuhu, são chamados Anta, Staha. O conjunto de letras assim conhecido. Ya, Ra, La e Va. Balan, energia. Atmanaha, de seu eu. Swaraha, música. Sapta, 7. Viharena, pelas atividades sensoriais. Bhavanti, Sma, manifestaram-se para Japaterre, do Senhor das entidades vivas. Vamos lá. Tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada, nosso Jagadguru. A alma de Brahma manifestou-se como os alfabetos táteis, seu corpo como as vogais, seus sentidos como os alfabetos sibilantes, sua força como os alfabetos intermediários e suas atividades sensoriais como as 7 notas musicais. Significado. Em sânscrito, há 13 vogais e 35 consoantes. As vogais são A, A, I, U, U. É porque tem o A e o A com prolongamento. Aqui, A. Da mesma forma, as demais vogais, né? I e U, também I prolongado, quando tem aquele travessão em cima, aquele acento. Então tem o Ri, com um ponto também embaixo da letra R. E tem o Ri prolongado, e tem o L. E I, O e O. Desculpe aí a minha péssima entonação aqui. E as consoantes são K, K, G, G, etc. Entre as consoantes, as primeiras 25 letras chamam-se Sparshas. Também há 4 Antastas. Entre as Ushmas, há 3 S chamados Talavya, Murdanya e Dantya. As notas musicais são Sha, Ri, Ga, Ma, Pa, Da e Ni. Todas essas vibrações sonoras são originalmente denominadas Shabda Brahma, ou som espiritual. Afirma-se, portanto, que Brahma foi criado no Mahakalpa, como a encarnação do som espiritual. Os Vedas constituem som espiritual, e por isso não há necessidade de interpretação material para a vibração sonora da literatura védica. Os Vedas devem ser vibrados como eles são, embora sejam simbolicamente representados com letras que nos são materialmente conhecidas. Em última análise, nada há de material, porque tudo tem sua origem no mundo espiritual. A manifestação material, portanto, chama-se ilusão no sentido apropriado do termo. Para aqueles que são almas realizadas, nada existe senão o espírito. Pessoal aqui se conectando. O Otávio Daniel, Hare Krishna, Lila Govinda, glórias a Srila Prabhupada.
também o Marcos Hanuman, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada, minhas reverências também. No nosso Instagram temos aqui também Paola Simões, I Am Sanatani, Alisson Buarque, Kalahamshi, Marcelo chegou, Marcelo Magalhães também. Todos sejam bem-vindos, tá? Paula Simino, Ressacem, Laras Zil, Luísa, Já que sou assim, o Alexandre Nunes. Bom, vamos lá, eu vou ler logo o 48, depois comentar. E vocês também, por favor, comentem. Muito importante a participação de vocês para a gente poder incrementar essa leitura de hoje, tá bom? Verso 48. Shabda brahmatmanastasya vyakta vyakta tatmana paraha Brahmava bhakti vitato nanas shakti upabrim hitaha. Shabda Brahma, som transcendental. Atmanaha, do Senhor Supremo. Tasya, seu, Vyakta, manifesto. Avyakta Atmanaha, do e manifesto. Paraha, transcendental. Brahma, o absoluto. Avabhati, completamente manifesto. Vitataha, distribuindo. Nana, múltiplas Shakti, energias. Upa, Brim, Hitaha, investido com. Tradução, Srila Prabhupada Ki Jai. Brahma é a representação pessoal da suprema personalidade de Deus, como a fonte do som transcendental e, portanto, está acima da concepção de manifesto e imanifesto. Brahma é a forma completa da verdade absoluta e é dotado de múltiplas energias. Brahma se origina diretamente, então, do som, né? Como a fonte do som transcendental. Vamos lá no significado. O posto de Brahma é a mais elevada posição de responsabilidade dentro do universo e é oferecido à personalidade mais perfeita do universo. Às vezes, a suprema personalidade de Deus tem que tornar-se Brahma quando não há ser vivo adequado para ocupar o posto. No mundo material, Brahma é a representação completa da suprema personalidade de Deus. E o som transcendental, Pranava, provém dele. Portanto, ele é dotado de múltiplas energias, das quais se manifestam todos os semideuses, como Indra, Chandra e Varuna. Seu valor transcendental não deve ser minimizado. Muito embora ele tenha manifestado uma tendência de desfrutar de sua própria filha. Brahma caiu em Maya, né? Há um propósito na exibição dessa tendência por parte de Brahma, e ele não deve ser condenado como uma entidade viva comum. Esse ponto aqui filosófico, Prabhupada faz essa observação, né, de que há um propósito na exibição dessa tendência por parte de Brahma. Eu até, na sexta-feira passada, eu li uns versos em que continha essa questão, né, de trafegar pela mente do Senhor Brahma. Hare Krishna Sanatana Dharma, seja bem-vindo. Minhas reverências, glórias a Srila Prabhupada. Então, passou, né? Fluiu pela mente do Senhor Brahma um desejo inapropriado de desfrutar da própria filha. Então, Prabhupada aqui está fazendo essa observação, que tem um propósito por trás disso.
Então, na semana passada, quando eu li também um verso que fazia referência a esse episódio, eu até mencionei exatamente isso, né? Que é uma forma da gente ver como que nesse mundo material, que é o ambiente de Maya Devi, todo mundo que adentra esse plano de existência fica submetido às influências dos gunas, às influências de Maya Devi, ao controle de Maya Devi. Então, da importância do constante foco no abrigo da Suprema Personalidade de Deus, através do abrigo dos devotos da Suprema Personalidade de Deus. Até citei aquele episódio de Srila Prabhupada, no qual, numa aula no dia anterior, ele havia mencionado, sabe qual é a diferença entre vocês e eu? É que eu não caio. Então, Prabhupada falou isso e, assim, transpareceu um ar muito arrogante. Imagine Prabhupada extremamente humilde, né? Completamente humilde. Mas essa afirmação dele pareceu arrogante. Ele estava ali dando uma dura nos seus discípulos, nos seus seguidores. E no dia seguinte, um desses devotos que estava nessa palestra se defrontou após a cerimônia da manhã, com Prabhupada chorando compulsivamente perante as deidades. E o devoto então ficou assim muito impactado com aquilo, se aproximou de Prabhupada, disse: Prabhupada, o que houve? E Prabhupada falou: estou aqui orando a Krishna para que eu não caia, né? Pedindo a proteção de Krishna. Então por isso Prabhupada não caía, porque ele estava sempre dependente da misericórdia de Krishna, do abrigo de Krishna, sempre chorando para Krishna, pedindo proteção. Porque Prabhupada sabia que ele estava onde? No mundo material, que é o ambiente de Maya Devi. Então ele tinha que se socorrer o tempo todo do abrigo de Krishna. Esse é o princípio básico de Bhakti Yoga, né? Toda a disciplina de Bhakti se concentra, em última análise, nós atingirmos uma plataforma de absoluta dependência da misericórdia de Krishna, oferecendo a Ele a nossa vida, a nossa mente, nosso coração, nossos atos, nossas palavras, tudo para que Krishna nos mantenha sob seu abrigo. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Sitiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Vanchakal Patarubhyas Cha Kripa Sindhu Bhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então eu li o verso 47 e 48. E vou ler o 48, repetir. Shabda Brahmatmanastasya Vyaktatatmana Paraha Brahmava Bhattivitato Nana Shakti Upabrimhitaha. Brahma é a representação pessoal da Suprema Personalidade de Deus como a fonte do som transcendental e, portanto, está acima da concepção de manifesto e manifesto. Brahma é a forma completa da verdade absoluta e é dotado de múltiplas energias. Bom, antes de falar especificamente sobre essa posição excelsa do Senhor Brahma, Otávio, obrigado aí por seus comentários já. Vou chegar aí já, tá bom? Ele já comentou aqui, né? Devemos nos render sempre, a todo instante, e nunca nos esquecermos desse gesto íntimo com Sri Krishna. Sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna. Esse é o princípio básico da espiritualidade, né? Obrigado por seu comentário, Otávio. Temos aqui também a Rafa Lopes. Hare Krishna, Rafa. Tudo bem? O menor, marcenaria. Opa, temos um marceneiro. É tão difícil encontrar um marceneiro. Rapaz, olha aí.
Eu devo te contatar no privado depois para poder saber dos seus serviços. Lila Nata Chaitanya, quanto tempo? Não vejo aqui, espero que esteja tudo bem com a família. E a M. Cristina Xavier. Tá bom, vamos lá então, gente. Eu falava aqui que antes de falar dessa posição do Senhor Brahma, que no segundo verso é o tema principal, é o foco, mas sim o verso anterior fala sobre a questão do som, o som espiritual. E é interessante, bom, a gente sabe que das nossas funções sensoriais, a audição é aquela que nos permite uma melhor percepção da verdade. A visão, ela tem seu inebriamento. Muitas vezes a gente vê uma situação e você fala, ué, eu vi isso mesmo? É assim que eu vi? Você fica em dúvida até. Além do fato de que a visão, ela sempre está sendo contaminada pela relatividade, né? A posição na qual nós nos encontramos e que estamos vendo alguma situação, né? Diferentes pessoas em diferentes pontos de vista, elas veem o mesmo fato de diferentes maneiras, né? O tato está dependendo da proximidade do objeto para poder tocá-lo. O som atravessa paredes, né? O som tem essa característica. Então, por isso, mesmo um cego, ele pode avançar em consciência de Krishna em virtude da sua capacidade auditiva, ouvindo o som do conhecimento védico, os mantras, os shlokas, o Mahamantra. E aquele clássico exemplo, Prabhupada sempre dá sobre essa característica do som como um elemento mais poderoso. Através do som você pode... Eu lembro que meu pai, quando eu era criança, meu pai era aficionado por aviação. Então, quando passava um avião, pelo barulho do motor, ele falava, esse avião é o tal avião. Claro, antigamente era mais comum os aviões passarem em altitudes. A gente sempre morou no Rio de Janeiro também, então com uma relativa proximidade do Santos Dumont. Eu morava em Santa Teresa e ali passava muito avião. E numa altitude não tão alta, né? Mais baixa. Até porque recém decolou ou estava como se diz, procedimento de pouso. E aí meu pai ouvia o barulho do motor, o avião tal. Ele não estava nem vendo o avião, a aeronave, mas pelo som. E da mesma forma, uma pessoa que, por exemplo, uma criança que tem o pai que vai trabalhar e vai de carro, aí pelo som do motor, uma criança que está dentro da sua casa não viu o pai chegar, mas pelo barulho do motor do carro, já acostumado com aquilo, ela identifica, meu pai está chegando. Então, de acordo com os Vedas, o som é o elemento mais poderoso para obtenção de conhecimento, né? E é interessante que, de acordo com o conhecimento bíblico, tem uma expressão que fala, não é isso? No princípio foi o verbo. Na verdade, o verbo significa a expressão do som, né? A palavra.
E aqui nós estamos tendo contato com uma informação aqui dos Vedas, que está falando que tudo se inicia a partir da vibração sonora transcendental, o som, né, espiritual. E o Senhor Brahma, e aqui Prabhupada fala, afirma-se, portanto, que Brahma foi criado no Mahakalpa como a encarnação do som espiritual. Olha o poder de Krishna, né? Tudo através do som, né? Então, sim, no princípio foi o verbo. Essa informação, ela é convergente, né? Com o que a Bíblia fala, converge de acordo com o que os Vedas, como a fonte de todo conhecimento, está falando, entendeu? Está falando exatamente sobre isso, né? E é interessante que o som, ele se propaga no elemento mais sutil. Essa é uma outra evidência bastante importante. Porque a gente sabe que os elementos, a gente tem terra, água, fogo, ar e éter. E essa manifestação cósmica material, ela começa do mais sutil para o mais grosseiro. E os Vedas explicam que onde é que o som se propaga? É no éter, ou no céu. Se não tivesse o éter, esse elemento éter, a gente não escutaria Então ele começa, isso vai denotar exatamente o quê? Essa característica ímpar do elemento, do som, né? Dessa potência energética, som como fonte de tudo, como um meio através do qual Krishna se utiliza para Olha que incrível! Sanatana Dharma trazendo aqui uma importante confirmação. Ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João capítulo 1. Muito obrigado, Sanatana Dharma. Incrível, né? Essa correlação, né? Eu costumo dizer, né, que eu participei por muito tempo de encontros interreligiosos. E eu encontrava as convergências, eu via todas as convergências de diferentes textos sagrados. Isso é muito legal. A gente vê como que Krishna está em tudo e como que os Vedas, de fato, são a fonte de todo conhecimento, né? O manual de instruções que Krishna nos deixa como legado para a sociedade humana, para toda a humanidade, para que ela possa se socorrer, se beneficiar dos Vedas para direcionar a sua vida, né? Muito obrigado, hein? Essa participação foi bem legal, Sanatana Dharma. Então, e aí sim, lá na Bhagavad Gita, no Conhecimento acerca do Absoluto, que é o capítulo 7, tem uma sequência de versos muito interessante. Eu vou ler só as traduções, tá, de Prabhupada. Todos os seres criados têm sua fonte nestas duas naturezas. Fica sabendo com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, como pérolas ensartadas num cordão. Então aqui Krishna está assim falando para Arjuna sobre essa sua condição ímpar, como a suprema personalidade de Deus e a fonte de geração de tudo que existe, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Aí sim, aí depois ele vem e fala assim, ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos, eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Incrível, né? Totalmente linkado com o que
é falado lá na Bíblia, no São João capítulo 1. Totalmente conectado, né? Aqui, Prabhupada no significado, vou fazer um breve... Acho que vale a pena. Prabhupada fala, né, nesse último verso que eu li, em que Krishna está falando, né, que eu sou a sílaba Om nos mantras védicos, eu sou o som no éter. Então, Prabhupada fala, e o Pranava, ou o Omkara, o som transcendental encontrado no começo de cada hino védico, refere-se ao Senhor Supremo. Então é isso, né? Essa é a afirmação de como que Krishna ele se faz presente, né? Então, quando a gente lê esses versos do Srimad Bhagavatam, a gente está entrando em contato diretamente com esse conhecimento do absoluto, né? Um conhecimento puro. O Otávio comentou aqui, Om é a vibração interdimensional que penetra em tudo e a todos. Também teve um comentário aqui do Lila Govinda, o devoto puro de Krishna é superior até mesmo aos semideuses, pois não possuem mais desejos materiais, sem dúvida, né? O Vaishnava, ele está acima, né, de qualquer, porque ele está intimamente ligado a Krishna, reconhecendo Krishna como a fonte de tudo, dependendo completamente de Krishna e agindo para a vontade do Senhor Supremo. A sua vida é servir ao Senhor Supremo. Tá? E agora tem um comentário aqui de Prabhupada no final, muito interessante, em que ele fala o seguinte, a manifestação material, portanto, chama-se ilusão no sentido apropriado do termo. Para aqueles que são almas realizadas, nada existe senão o espírito. E isso me remete a uma observação da constituição molecular, né? Os átomos. A gente sabe o átomo, ele tem o seu núcleo, ele tem os seus prótons e nêutrons, que orbitam no seu núcleo. E olha que interessante, se nós pegarmos a órbita, claro, os átomos é o que constitui a matéria, né? Toda matéria é constituída de átomos, não é isso? Um aglomerado de átomos. Então, se considerássemos que a órbita de prótons e nêutrons tivesse um perímetro da circunferência da Terra, do planeta Terra, presta atenção, hein? Considerando a órbita dos prótons e nêutrons, na medida do perímetro da circunferência da Terra, isso significa que o núcleo atômico seria do tamanho de uma laranja. Olha que coisa mais assim impressionante. O que significa isso? Que o que é matéria mesmo, na matéria, é muito pouco. É tudo uma grande ilusão. Essa matéria sólida que nós tocamos, as barreiras que a matéria promove, né, produz, essa densidade é tudo apenas uma percepção sensorial. É muito interessante isso. Vocês entenderam o ponto? Imagine o átomo que tivesse com os prótons e nêutrons orbitando numa dimensão assim do perímetro da circunferência da Terra. Então, o núcleo atômico seria do tamanho de uma laranja. É ínfimo. O elemento matéria mais bruta mesmo. É ínfima.
Então, como Prabhupada menciona aqui, essa manifestação material, ela é realmente uma grande ilusão, né? Ela existe, claro que ela existe. Mas ela é ilusão no sentido dessa constituição atômica, porque ela é muito menos densa do que aparenta ser, e também pelo fato de que ela é transitória, né? A existência material é transitória. Então, a vida é uma ilusão. Não a vida espiritual, né? A vida material. Essa sim é uma ilusão. Então, gente, com relação ao Senhor Brahma, esse é um ponto. O primeiro ponto foi a questão do som espiritual, dos mantras. Mas é importante também falar uma coisa, que independentemente do som estar ou não emoldurado pelo princípio do absoluto, mas o som ele é tão poderoso que nesse mundo material, mesmo uma pessoa muito materialmente condicionada, as palavras que ela profere, elas têm muito impacto, têm muito poder. Então, por exemplo, tem um livro que fala sobre a fala que é comunicação não violenta, entendeu? Porque mesmo os sons materiais, quando a gente se dirige a uma pessoa, a gente sabe que a gente pode falar coisas com a influência do modo de ignorância, paixão e bondade. A gente pode falar transcendentalmente, sem que as nossas falas estejam impregnadas pelos gunas. Quando a gente fala como instrumento do conhecimento de Krishna, é um devoto avançado, um devoto puro. Então, tudo que o Prabhupada sempre falou é completamente transcendental, né? A gente tem que se treinar para isso também, né? Nos despojar de todo tipo de desejo material, desejo de reconhecimento, desejo de qualquer tipo de contrapartida. Agir de acordo com o conhecimento védico, dando exemplo nesse viés, falando sobre esse conhecimento, propagando esse conhecimento, né? Desprovido de todo sentido de falso prestígio, sem as influências de karma e jnana, aí a gente vai estar falando transcendentalmente. Não é fácil, né? Mas o fato é que quando se fala alguma coisa, quando se dirige a alguém, mesmo o som material, xinga uma pessoa, né? Nossa, aquilo ali vai com um impacto impressionante. Então as palavras têm poder. Imagine os mantras, né? Se mesmo um som material de baixo grau de consciência, ele gera seus impactos, uma vez que esteja lá emoldurado por tamaguna, né? Ignorância, rajoguna, paixão e sattva-guna, bondade. Eles têm poder, né? O som tem muito poder, ele influencia muito, impacta muito as pessoas. Imagine aquele som que vem do absoluto, que é Shabda Pramana. É um conhecimento que vem através da sucessão discipular, que chega até nós intacto, puro, cheio de poder. Tal qual o Mahamantra, por exemplo, que é a nossa ferramenta principal para a limpeza do nosso coração, da nossa mente materialmente condicionada, né? Para expurgar toda a contaminação. Então, mas eu canto Hare Krishna e eu não sinto que estou me purificando. É porque nós temos a barreira da mente, nós temos ainda os nossos desejos materiais, ainda a nossa crença de que vamos ser felizes nesse mundo, ainda temos aqueles desejos de gratificação dos sentidos, né? Mas quando a gente consegue cantar o Mahamantra no estado de espírito mais puro,
conectando mesmo, clamando a Krishna que nos dê capacidade de interagir com o santo nome com profundidade, pedindo o abrigo de Krishna no momento que a gente está fazendo a japa mala. E a gente consegue cantar com concentração. O Mahamantra é tão poderoso que ele vai agir de uma maneira absolutamente poderosa na nossa mente e no nosso coração. Isso é um fato. É um fato irrevogável. Não é verdade? Quando a gente canta aquela Japamala no Brahma Muhurta, com muita atenção, com muito foco, ouvindo a vibração sonora transcendental, né, cumprindo bem aquele propósito, né, de Shravana Kirtana, né, Kirtana Shravana, né, cantando e ouvindo, e aí a gente sente a potência do santo nome, a gente tem até uma sensação de, poxa, estou mais purinho. É assim mesmo, esse é o poder do Mahamantra. Mas então a gente precisa aperfeiçoar, né, o nosso desafio, aperfeiçoamento da prática do cantar do Mahamantra Hare Krishna. E para isso eu recomendo o livro O Nome Vivo, de Satyanandana Swami, que é um manual instrutivo muito poderoso para o aperfeiçoamento do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Podem estar certos disso. Beleza? Então, gente, temos aqui alguns comentários. Alguns eu já... tem aqui a Naus. Bom, fica difícil. Você pediu para ler de novo. Caramba, agora eu não sei do que você está se referindo, ô Nau. Eu fiz uma leitura aqui que a manifestação, quer dizer, eu não sei se você se refere à parte que eu falei, que eu reli, né? A manifestação material, portanto, chama-se ilusão no sentido apropriado do termo. Para aqueles que são almas realizadas, nada existe senão o espírito. Porque, até pegando um gancho, já que eu reli isso, a pessoa transcendental, aquela pessoa, o devoto puro, ele entende que esse mundo é ilusão em todos os sentidos, né? No sentido tanto que a densidade do mundo material é uma grande ilusão, como também as circunstâncias, elas são ilusórias porque são transitórias, tá? Então, Now, eu espero que eu tenha lido o que você pediu que eu relesse. A não ser que você tivesse se referido lá ao Bhagavad Gita, né, que eu fiz uma... Deixa eu ver se você comentou aqui depois para me dar essa referência. Não. Bom, vamos lá aqui a turma que está com a gente aqui no Facebook. Euler Martins, assim, Hare Krishna, reverência, bom dia a todos, também bom dia para você, Euler, obrigado aí por sua participação. Então, o Otávio comentou, né, que devemos nos render sempre a todo instante, tal, isso eu já tinha me referido. O Om é a vibração interdimensional que penetra tudo e a todos, e aí ele complementa, quântico. Exatamente. É outro patamar, né? O som, ele vem do plano espiritual, do plano absoluto, né? Na verdade, tudo vem de lá, né? Tudo vem de Krishna. E aqui, então, deixa eu ver se eu consigo... Marcelo Magalhães fala aqui, como ajustar minha percepção sensorial para conseguir ver a realidade através de Maya?
Bom, a maneira da gente ajustar a nossa percepção sensorial é primeiramente nos conectando com o princípio Shravana, que é ouvir o conhecimento védico através da sucessão discipular, né? E aí, a partir daí, claro, vem os protocolos, né, de Bhakti Yoga, do Sadhana Bhakti ou Vaidhi Bhakti, que são as disciplinas, regras, regulações. Então, primeiro a gente compreende o que é a verdade. Aí quando você entende que esse mundo é transitório, é ilusório, aí você entende que você, na verdade, a sua identidade é de alma espiritual. Aí você começa já a ver a realidade e ver as coisas com os olhos da realidade. E você ajustar essa percepção da realidade através de Maya é, na verdade, você conseguindo entender exatamente que todos os aspectos de Maya que estão atrelados a Maya eles são resultado da percepção sensorial grosseira. Será que eu me fiz entender? Então, quando a gente se ajusta, nós como almas nos ajustamos com os princípios do amor a Deus, de Bhakti, os princípios do serviço devocional amoroso a Deus, através da prática do Sadhana Bhakti, cantar Hare Krishna, ouvir as Escrituras, né? Promover transformações positivas na nossa vida, adotando princípios, né, valores e princípios de amor a Deus, aí a gente vai conseguir entender esse mundo, entender como o Maya atua, ou seja, vamos nos ajustar, né? E, por exemplo, eu tive muitas realizações, né, quando eu comecei a minha jornada em Bhakti Yoga. Vou te dar aqui um exemplo, Marcelo, bem interessante. Eu morava em Santa Teresa. O templo era aqui na Barra da Tijuca, ali no começo da Barra, na Armando Coelho de Freitas, número 108. E aí eu tinha que sair de casa antes de 4 da manhã para ir para o Mangalarati. Eu estava indo todos os dias para o Mangalarati, né, durante muito tempo. Mas no início, na verdade lá no início, eu tive algumas dificuldades. Inclusive eu enfrentei algumas dificuldades, meu carro estava com problema. Antigamente o carro tinha carburador, né? Então eu tinha um carrinho que era um Marajó. Eu sei que eu saí de Santa Teresa para chegar na Barra da Tijuca, eu só consegui chegar no Govinda. Para você ter uma ideia. Até porque, curiosamente, o túnel Rebouças estava fechado e depois o túnel ali, o Zuzu Ângel também estava fechado. Então eu tive que fazer a volta ao mundo para chegar na Barra pela Niemeyer, enfim. E o carro pipocando, né, parando toda hora. E aí eu entrei numa luta ali, eu estava vendo, Maya está querendo me dissuadir do meu intento de chegar lá no templo. Mas eu vou. Eu entrei numa batalha ali, eu vi Maya agindo, entendeu? Então eu estava ali com a minha percepção sensorial ajustada em Krishna, em querer estar no Mangalarati, e vendo Maya atuando. Tipo assim, não vai não, teu carro não tá legal, esquece isso. Volta para casa, para tudo.
Então, também quando a gente começa, a gente fica com uma capacidade de percepção bem mais sutil, e quando... É que nem aquele devoto também, que domingo eu vou ao templo, aí chega no domingo, o telefone toca, aí ele atende, aí são os amigos, né? Chamando para outros tipos de atividades, né? Se a pessoa não estiver bem sintonizada, com a percepção sensorial refinada, mais elevada, conectada com o mais sutil, ela pode sucumbir, né? Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Marcelo. Aí vem aqui o Otávio. Numa analogia, pode ser o mesmo quando estamos buscando sinal para o celular no local retirado, a fim de ouvir o que o transmissor tem a nos ensinar. Eu gosto muito dessa analogia do Wi-Fi, tá? Essa analogia é muito interessante, porque, inclusive, explica-se que se você não pode ler o Srimad Bhagavatam todos os dias, leia duas linhas de um verso. Ah, não posso ler duas linhas de um verso. Leia uma linha. Ah, não posso ler uma linha, então leia algumas palavras. Não posso ler algumas palavras, então leia uma palavra. Porque quando a gente inicia esse processo, ainda que de uma forma assim muito reduzida, você já está conectando o teu Wi-Fi. Aí você vai criando o link, vai criando esse hábito. E aí, tal qual quando você vai fazer uma pesquisa num aplicativo de busca, né? Aí, aquelas buscas que você faz com mais frequência, quando você bota lá uma única palavra, aí já, puf, vem toda uma informação. Não é isso? Já está ali armazenado, porque você já está criando esse link. Entende? Acho que deu para entender, né? Então, esse hábito de você todo dia, não, deixa eu ouvir que seja uma linha de um verso do Bhagavatam. Isso vai criando essa dinâmica, vai nos conectando e vai permitindo que vai se armazenando as informações. É a coisa, por exemplo, de decorar versos, né? A gente começa a decorar o verso, você decora uma linha, aí depois você decora a segunda linha do verso, a terceira, e aí vai, a coisa flui. E às vezes, meramente por se lembrar de uma primeira linha de um verso, né? Tipo, sei lá, Matita Magata Prana, e você já sabe, Bodhayanta Parasparam, já faz o link. Então, é muito interessante isso, a gente sintonizar o nosso Wi-Fi com o provedor supremo, Krishna. Que aí tudo vai, a gente encontra todos os caminhos e todas as respostas, né, desse buscador, desse aplicativo de buscas transcendental vai nos oferecer. Interessante, Otávio, é muito legal essa analogia que você trouxe. O Euler comentou que a vida material é uma escolha ocasionada pelo karma. Nesta perspectiva, pleno de consciência, sem se contaminar com os aspectos ilusórios, ainda assim estamos presos nesse mundo material. Portanto, embora todos acho que sejam bhaktas, embora todo sadhana bhakti, ainda precisamos viver e conviver neste mundo. Sim, inclusive tem aquele ditado, né, também que vem da linha cristã, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Legal, Euler, muito boa referência, porque a gente precisa estamos nesse mundo e temos que cumprir com o Dharma mundano também. Claro, a gente tem que procurar migrar todo tipo de ato, toda ação, toda conduta, toda atividade para fins de satisfação de Krishna, né? Mas enquanto ainda não estamos nessa plataforma, a gente oferece tudo para Krishna e, em última análise, temos que conviver com esse mundo, né? Por exemplo, não pode um pai de família falar assim, agora eu sou um devoto, então tudo que eu faço é para Krishna, e aí ele negligencia
a educação dos filhos, a atenção para com seus filhos, ele vai estar incorrendo num grande equívoco, entendeu? Ele tem que cumprir o dharma mundano dele de pai, sabe? É fundamental. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, no sentido de que a gente não pode, a gente tem que ir ali, o caminho do meio, como dizia Buda, né? Estamos nesse mundo, então estamos vivendo nele. E pessoas que se distanciam muito da realidade, elas entram numa plataforma de loucura, de fanatismo, né? Um fanatismo que leva à loucura. Então, vida espiritual, essa jornada espiritual, ela tem que ser com muito pé no chão e com os olhos abertos para a realidade, entendendo a realidade transcendental, mas enxergando a importância de agirmos nesse mundo, porque nós estamos nesse mundo. Muito bom ponto, tá, Euler? O Otávio, Marajó é o Chevette Wagon, né? Wagon, é isso aí. Esse mesmo, aquele que era tipo uma peruazinha. Deixa eu ver aqui, tem... Eu acho que os comentários eu já li. Sim, a Sundaran que comentou aqui, muito bom. É porque aqui eu estou fazendo a transmissão do Facebook no smartphone, e na hora que você vai passar as mensagens, ela vai lá para o começo ou vai para o final, é difícil conseguir controlar. Eu ainda não sei muito bem controlar isso aqui no smartphone, que normalmente eu transmito pelo notebook. O Facebook é muito mais fácil de se lidar. Mas o Sundarang, ela menciona aqui, muito bom este livro sobre o cantar, também recomendo O Nome Vivo. Ela botou entre aspas, né, que é o título desse livro de Satyananda Swami. É fantástico. Marcos Hahnemann, obrigado Prabhu. Jai Shila Prabhupada, acredito que ele já tenha se retirado. Temos aqui o Luiz Rocha. Deixa eu tentar chegar aqui no Luiz Rocha. Otávio comenta aqui, tempo, lugar e circunstância. Isso é fundamental. A gente tem que estar muito atento a isso, né? Aonde estamos, né? Quais são as circunstâncias, onde nos encontramos, qual é a realidade desse mundo, as circunstâncias que estão à nossa volta, como lidar com elas, né? Bem isso mesmo, tempo, lugar e circunstância. Então, Marcelo já mandou aqui também todas as glórias aos devotos reunidos, acredito também que já esteja batendo retirada. O Marcos falou aqui, ainda não me retirei. Legal, Marcos. Mas está chegando já, acho que a gente já abordou basicamente, né? Aqui tem aqui no nosso Insta. Tem aqui um comentário. Vamos lá, uma pergunta. Que é... Então, Now e STVR. Eu perguntei para você sobre aquilo que você tinha pedido que eu lesse de novo, que eu não sei se eu li. Mas a Veg Kaisara, eu suponho, qual é a potência do mantra Hare Krishna? Esse ponto é bom, né? O Mahamantra Hare Krishna, ele é o Shabda Pramana, sim, também, claro, né? É um mantra. Ele vem diretamente do mundo espiritual. E ele recebe uma potência especial, porque nessa era que nós estamos vivendo agora, o Mahamantra, isso é bem explicado no Sri Sikshastakam, que são 8 versos que Chaitanya Mahaprabhu... É dito que a única coisa escrita que Chaitanya Mahaprabhu deixou foram esses 8 versos, que é o Sri Sikshastakam, que discorre sobre como se abordar o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. E na segunda estrofe fala-se assim, Nanam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatarpita Niyamita Smarane Nakalaha Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapitur Daivan Idrishan Irajani Nanuragaha. Esse shloka, ele fala que Deus tem centenas de milhares de nomes. Nanam Akari Bahuda.
Aí depois ele fala Nitya Sarva Shaktis, que Chaitanya Mahaprabhu dota esse santo nome. Chaitanya Mahaprabhu fala que o santo nome em Kali Yuga está dotado de todas as potências de todos os nomes de Deus. Entendeu? Então ele é o remédio adequado para a Kali Yuga, para essa era que nós estamos vivendo. Ele é o remédio adequado para a gente se socorrer desse remédio, para nos curarmos da doença do esquecimento de Deus. Para a gente voltar, a gente recobrar a nossa consciência sobre a nossa posição constitucional como servos amorosos de Deus, para que a gente possa voltar a servir amorosamente Deus. Entendeu? O Mahamantra, ele tem 3 palavras, Hare Krishna e Rama, tá? E a combinação, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só um segundinho, gente, para eu abrir ali pro meu cachorro. Ai. Desculpem, rapidinho lá. Então essa combinação dessas 3 palavras, Hare, que é o evocativo de Hara, Radha, né, que é a potência interna de prazer de Deus, Krishna, que pode ser traduzido como todo atrativo, e Rama, fonte do prazer. Quando a gente canta esse Mahamantra, quando a gente medita nesse Mahamantra, né, que é o processo de cantar e ouvir a vibração sonora transcendental, a gente, em última análise, está pedindo a Deus: ó Senhor todo atrativo, ó Senhor todo prazeroso, ó energia do Senhor, por favor, ocupe-me em seu serviço. É um clamor para que a gente possa ficar ocupado no serviço amoroso a Deus. Então, o Mahamantra em Kali Yuga, ele é o que há de mais poderoso em termos de mantras. Por isso ele é o Mahamantra. Man, de manas, né? De mente, e tra, liberação, libertação. Entendeu? E Maha, grande, né? É o grande mantra para a liberação da mente, né? Para a gente poder se purificar e se situar transcendentalmente. É o melhor remédio que tem para Kali Yuga. Obrigado, Taveg Kaisara, por essa sua participação, muito importante. E o Laércio Klasma chegou aqui. Tem uma história que eu vi, que Sri Hanuman se protegeu até das flechas de Shri Rama, cantando os santos nomes de Shri Rama, pois Rama deu mais força ao seu nome do que a ele mesmo. Nesse caso, para proteger Hanuman. Olha que legal. Inclusive explica-se, a gente sabe que na batalha de Kurukshetra, muitas armas atômicas eram acessadas pelos kshatriyas através de mantras, né? Então, o som é muito poderoso. Voltando ao que eu falei mais lá no início dessa minha explanação, que tem o livro que fala sobre como se diz, a comunicação não violenta, fala sobre a importância, né, do que a gente fala, de como a gente fala, em que circunstância a gente fala, para quem a gente fala. Então eu estava fazendo esse paralelo, né, que mesmo o som, né, mundano, material, ele tem um impacto. Então imagine os sons transcendentais que são provenientes do plano do absoluto, em que a palavra, ela não é diferente do objeto. O som e o objeto, quando você profere o som, ele materializa o objeto, entendeu? Diferentemente do som material, em que existe uma diferença entre o som, a palavra, e o objeto, né? Tipo água, você não fala água e mata a sede, né? Mas quando você fala Hare Krishna, você está falando o nome de Deus. Esse nome de Deus, ele está no plano plataforma do absoluto. Você traz Deus, ele se manifesta através do som. Então essa é a potência do Mahamantra, tá bom? E sim, e aí conectando agora com essa história aqui que o Laércio Klasman trouxe, né? Então o som, o mantra, ele tem essa potência de, no caso de Hanuman,
gerar escudos de proteção para as flechas que eram dirigidas a ele, para ele se proteger, né? Muito legal isso. Então, o Marcos Hahnemann aqui botou aqui digitou todo o Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o Marcelo Magalhães trouxe mais uma questão. Podemos dizer que o nome Krishna reúne todos os outros nomes de Deus? Não, o Mahamantra é que reúne todos os... é que contém a potência de todos os nomes de Deus. O Mahamantra, Hare Krishna, ele contém a potência transcendental de todos os nomes de Deus. E o nome Krishna, né? Aí você está se dirigindo diretamente à suprema personalidade de Deus, que é chamado, tem um nome, né? Se é uma pessoa suprema, obviamente, né? Tem um nome. E qual é o nome de Deus? Ele é conhecido por muitos nomes, a gente sabe disso. Alá, Buda, Jeová. Ele é conhecido como Madhava, como Govinda, aquele que dá prazer aos brahmanas e às vacas. Ele é conhecido como Rishikesha, o controlador dos sentidos. Ele é conhecido como Rama, fonte do prazer. Ele é conhecido como Krishna, o todo atrativo, o mais fascinante. Mas, segundo os Vedas, Krishna é o nome que se refere a essa fonte energética de tudo que existe. A suprema personalidade de Deus tem o nome de Krishna. Então, quando você fala Krishna, você está falando diretamente com Deus. Keshava também é um nome. Né? São ilimitados nomes. Não é verdade? Então, foi bom, bacana a participação de vocês, eu agradeço. Lembrando aí que o final de semana já está batendo na nossa porta e que todo dia, 8 da manhã, Janardana, outro nome de Krishna. E por aí vai, né? E aí vai. Por aí vai. Então, o final de semana está batendo na nossa porta e o ISKCON Rio Bhakti Center tem a sua programação no domingo. Se inicia às 10 da manhã com o yoga mesmo, né, de Hatha Yoga, Ashtanga, enfim. E vai até às 7h30 da noite, que termina com a praçada. 4 horas tem Janardana, é o pai de todos. Aqui o Lécio Klasman trouxe essa informação. Então, programação de 10 da manhã às 7h30 da noite, palestra às 4 horas da tarde, depois temos o Kirtan às 5 horas e por aí vai, aquela festividade transcendental. Então, todos estão convidados. Você que está aí em outro local, sempre tem um centro Hare Krishna em algum lugar, uma célula, né, de estudos, tem as células lapidar e outras também, e portanto todo mundo é convidado a ter uma conexão sistemática. Todo mundo tem a possibilidade de estabelecer uma conexão sistemática com o processo de Bhakti, Sadhana Bhakti, conectando-se com o movimento Hare Krishna, com a ISKCON Srila Prabhupada, tá bom? Obrigado por sua participação, Sundarangi. Hare Krishna, bom final de semana a todos, vou ficando por aqui. Srila Prabhupada aqui, Jai.